Aleluia, graça e paz, amados. Podeis sentar. Bom poder estarmos juntos nesse dia tão especial, né? Aniversário da Fernandinha, fazendo 14 anos, glória a Deus. Que Deus em Cristo os abençoe a todos. Em nome da IBN Pinhais, quero dar o bem-vindo a todos, dizer da alegria do nosso coração, de poder tê-los conosco nessa noite, de poder juntos cultuarmos ao Senhor, celebrarmos, cantarmos mesmo os feitos maravilhosos do Senhor para com as nossas vidas, entendendo que é Ele quem sustenta as nossas mãos, é Ele quem prepara os nossos pés para a batalha, é Ele quem fortalece os nossos braços, de forma que nós podemos combater com segurança, sabendo que aquele que está conosco nunca perdeu uma batalha. Por isso que o Espírito Santo possa continuar falando aos nossos corações, que nessa noite, como já fomos ministrados, tão tremendamente ministrados, que possamos juntos mesmo continuar neste mesmo Espírito, com o nosso coração quebrantado diante do Senhor, com a nossa vida prostrada diante dEle, clamando para que Ele possa falar aos nossos corações. Porque, queridos, eu até posso falar aos ouvidos de vocês, de você que está aí nos assistindo pelas mídias sociais, mas só Deus, só o Senhor pode falar ao seu coração. Por isso que você possa realmente dizer: Senhor, fala ao meu coração nessa noite, eu preciso ouvir a Tua voz, eu preciso ser, ó Deus, impactado pela Tua palavra. Queridos, eu até posso falhar, eu até posso não saber me expressar em relação àquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa noite, mas eu tenho certeza que aquele que está aqui, e aquele que está aí onde você está, Ele não erra. Ele faz, Ele conhece o seu coração, Ele conhece os seus pensamentos, Ele conhece a sua dificuldade, Ele sabe onde estão as suas frustrações, Ele sabe quais são os seus desejos, e Ele é poderoso para ministrar ao seu coração nessa noite, muito além daquilo que eu posso ministrar ao seu ouvido. Por isso clame a Ele, diga a Ele nessa noite, diga: Senhor, é a Tua voz que eu quero ouvir o Senhor falando ao meu coração, porque eu quero, Senhor, ser transformado para a glória e para o louvor do Teu nome. Amém, queridos? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João. Vamos ler ali no capítulo 11. Um texto muito conhecido mesmo. Fala da morte de Lázaro. Capítulo 11, vamos ler do versículo 1 em diante, até o versículo 6. Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6. Você pode ficar assentado mesmo como está. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, que diz assim: Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isto, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós clamamos pela Tua misericórdia nessa noite. Clamamos para que, assim como temos declarado, o Senhor fale aos nossos corações. Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz. É de Ti que nós nos alimentamos. É de Ti, Senhor, que vem o alimento diário para os nossos corações. E nessa noite, com muita alegria, nós nos prostramos diante de Ti e clamamos, Senhor, para que não saiamos daqui da mesma maneira que entramos, mas que sejamos transformados pela Tua palavra, que sejamos impactados, Senhor, por aquilo que Tu tens a revelar aos nossos corações nessa noite.
Fala-nos poderosamente, Pai. O Senhor que conhece cada um, eu até posso olhar, eu posso ver o rosto de cada um neste lugar, mas é só o Senhor que conhece o coração. É só o Senhor quem sabe o que cada um está passando, quais são os sentimentos, quais são as emoções, os sonhos, as frustrações. O Senhor conhece cada uma delas, e é por isso que nós clamamos a Ti. Fala-nos, Senhor, em nome de Jesus, que sejamos nessa noite alvos da Tua graça, da Tua misericórdia, e que sejamos transformados, e que saiamos daqui nessa noite, Deus, totalmente transformados para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria falar um pouco hoje sobre o Lázaro que está em nós. Nós vemos nessa passagem um texto muito forte, didaticamente, pedagogicamente, para nos ensinar muitas coisas concernentes ao reino de Deus. O texto fala da morte de alguém a quem Jesus amava. Fala da morte de Lázaro, irmão de Marta e de Maria, cujo próprio texto traz, o apóstolo João, ao escrever, ele abre um parêntese para fazer uma ressalva, para que não houvesse dúvidas de quem era aquela pessoa que estava doente. Ele diz: este Lázaro era aquele que Jesus amava. Lázaro era amado, não somente Lázaro, mas as suas irmãs. Jesus amava, o texto é claro dizer, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Eles eram amados do Senhor. Então, o que é que justifica alguém amado por nós estar necessitando da nossa ajuda e nós aparentemente fazermos pouco caso daquilo? Via de regra, nós temos alguns tipos de amigos. Em torno de, vamos colocar aí, 49% dos nossos amigos querem nos ajudar, mas não podem. Em torno de mais uns 49% dos nossos amigos, ou talvez um pouco menos, um percentual, é só ilustrativo, eles podem nos ajudar, mas não querem. Dificilmente nós temos realmente amigos que querem nos ajudar e que podem, que têm condições de nos ajudar. E eu digo isso em todos os aspectos, é claro, cada um de nós temos, todos nós temos amigos que podem e que querem nos ajudar. O fato é que naquela circunstância, Jesus, ele podia e ele queria ajudar o seu amigo Lázaro. Por que então que Jesus, ao saber que Lázaro estava doente, não partiu imediatamente para ir ao encontro dele para curá-lo, como era a expectativa dos seus amigos? Quando nós olhamos no texto, nós percebemos a frustração de Marta e de Maria por o seu irmão ter morrido e Jesus não ter chegado lá. Elas sabiam que Jesus tinha sido avisado em relação à doença do seu irmão, ou à doença do amigo que era chegado de Jesus. E mesmo assim, ao saber, o texto mostra que ao saber que Lázaro estava doente, Jesus ainda ficou mais 2 dias onde ele estava. Nós precisamos aprender com isso. Havia algo no coração de Jesus, havia um propósito no coração dele, que precisamos entender nessa noite. Então nós olhamos que Lázaro, amigo de Jesus, fica doente, e quando nós estamos necessitados, realmente nós temos a sensação, aquela impressão de que os amigos que gostam de nós e que nos amam, né, eles vão se preocupar conosco, eles vão fazer o que tiver ao alcance deles para mudar essa circunstância, e eu acredito que fosse esse o desejo que estava no coração de Lázaro. Eu já meditei muito sobre esse texto, e eu imagino Lázaro, Marta e Maria, estando na casa deles, o irmão ficando doente, e eles falam: não, isso não é nada, uma doença não é nada para quem tem Jesus como amigo, não é verdade? E eles então, rapidamente, vendo que Lázaro estava doente, eles mandam avisar Jesus. A pessoa que estava ali, levando o recado, levando a notícia, ele chega de volta dizendo: olha, avisei,
encontrei Jesus, ele está a uns 2 dias de viagem daqui, tá? Então eu encontrei ele, eu o encontrei e avisei que Lázaro está doente. E eles ficam ali, aguardando Jesus chegar. De repente, talvez até revezando na porta ou na janela, olhando pelo caminho, aguardando a qualquer momento Jesus chegar. Porque não há outra expectativa, não deve haver outra expectativa no nosso coração, do que aguardar que aquele que pode e que é nosso amigo, venha em nosso auxílio. Acontece que Lázaro foi piorando, Lázaro morreu e Jesus não chegou. No meio daquela dor, no meio daquele sofrimento, podemos especular, não sabemos, mas eles não tinham o costume de velar naquela época. Talvez morreu no mesmo dia e eles aguardaram ali talvez até a tarde, Jesus não apareceu e eles colocaram Lázaro no túmulo. Lacraram a porta com uma pedra e voltaram para casa. A palavra do Senhor diz que o povoado onde eles moravam, Betânia, ficava aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. Você sai de Jerusalém, atravessa o Vale do Cedron, você sobe o Monte das Oliveiras. Depois que você desce o Monte das Oliveiras, logo depois está Betânia, o povoado de Betânia. De cima do Monte das Oliveiras, a gente consegue enxergar tanto Jerusalém quanto Betânia. Era próximo. E por causa da dor, por causa da frustração que estava no coração daquelas 2 mulheres, a palavra do Senhor diz que muitas pessoas de Jerusalém, muitos judeus, foram lá para ajudar a consolar Marta e Maria. E Marta e Maria estavam ali chorando o seu luto, chorando a dor. E você que já teve o seu coração frustrado por uma expectativa não correspondida em relação a um amigo, em relação a alguém que você achou que poderia te ajudar e não veio e não ajudou, nós sabemos que dor é essa, nós sabemos como é que isso acontece nas nossas vidas. Talvez um sentimento de frustração, aquele sentimento, não é, de que foram abandonados. E Jesus, 4 dias depois, Jesus chega ali a Betânia, juntamente com os seus discípulos, porque ele tinha um propósito. Nós podemos então perceber, quando nós continuamos lendo o texto, nós vemos um propósito claro no coração de Jesus. Jesus deliberadamente queria que o seu amigo morresse. Era o propósito dele que Lázaro morresse. Como Lázaro era amigo de Jesus, e como Jesus o amava, ele usa então aquela circunstância para falar a você e para mim nessa noite, de que aqueles que são ou que querem ser amigos de Jesus, aqueles que querem ser amados dele, precisam entender que o propósito do coração de Deus não é outro senão que nós morramos. E era isso que Lázaro não entendia, talvez as suas irmãs também não. O desejo do coração deles era que Jesus realmente curasse Lázaro, que Jesus mudasse aquela circunstância, que Jesus chegasse, fizesse o que já tinha feito com tantas outras pessoas, como os próprios judeus falaram ali, quando Jesus chorou por causa da morte de Lázaro, por ver as suas irmãs chorando, por ver aquele povo chorando. Então a Bíblia fala que Jesus, ele se constrangeu, ele se compungiu, e os judeus olharam e falaram: olha, esse que abriu os olhos aos cegos, que fez tantos milagres, não poderia ter feito o seu amigo, não poderia ter curado o seu amigo? Poderia, com certeza poderia, mas Deus, ele queria ensinar a Lázaro, e queria ensinar a você e a mim, que ele não quer simplesmente nas nossas vidas consertar algumas coisas precisam morrer. É necessário que o Lázaro, naquela circunstância, morresse, porque a glorificação do nome de Deus estava vinculada exatamente com a morte de Lázaro. E Jesus ele diz, olha, depois que, no versículo 7, depois ele disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Jesus havia
recentemente sido expulso da Judéia. O povo havia pegado Jesus e levado até o alto do monte para tirá-lo precipício abaixo, para matá-lo. Ele havia saído dali para pregar na região ali, na região de Cidade das Palmeiras, Jericó. Ele estava agora na região de Jericó ali pregando, quando ele recebe essa notícia. E então, quando ele diz, olha, vamos voltar então para a Judéia, porque era onde Lázaro morava, na região de Jerusalém. Os seus próprios discípulos disseram, Jesus, mas há pouco eles estavam querendo matá-lo lá. Agora nós vamos voltar novamente para lá, o Senhor quer voltar novamente para lá. O Senhor explica para eles, olha, o dia não tem 12 horas, a gente tem que caminhar de dia, à noite não dá para caminhar, agora de dia é a hora de caminharmos. E então, a palavra do Senhor diz que depois de ele falar isso, os próprios discípulos já achavam que era uma questão de tempo, eles voltando ali para aquela região da Judéia, para que eles fossem mortos também, juntamente com Jesus. Mas Jesus, ele estava convicto do que ele tinha que fazer. Se você olhar aí o versículo 16, ele diz assim, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. As irmãs de Lázaro não sabiam disso, mas para agora, socorrer o seu amigo, para fazer cumprir o propósito de Deus, uma vez que na vida de Lázaro, aquilo que precisava morrer, tinha morrido, Jesus agora enfrenta todas as dificuldades, enfrenta a morte, enfrenta a perseguição, ele enfrenta todas as coisas, para ir em auxílio àquele a quem ele amava. E a palavra do Senhor diz que ele vai, e ao chegar ali na cidade, próximo à cidade onde eles moravam, Jesus já, antes de entrar na cidade, Maria ficou sabendo que Jesus estava chegando, e o texto fala que a Marta estava em casa ali, ficou sabendo que Jesus estava chegando, ela correu para ir aos pés de Jesus, e quando ela chega diante de Jesus, ela expressa exatamente aquilo que nós conjecturamos nessa noite. Ela coloca para fora, talvez com muita dor no seu coração, ela olha para Jesus e diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E eu acredito que foi com muita dor no coração que Marta diz isso. Uma espécie de desabafo, dizendo bem que o Senhor poderia ter vindo. O Senhor poderia ter vindo quando ouviu. Por que o Senhor não veio? Por que o Senhor, sabendo que o nosso irmão estava doente, por que o Senhor, sabendo que o seu amigo estava doente, por que o Senhor não veio ajudar? Se o Senhor tivesse vindo, ele não tinha morrido. Era esse o sentimento que estava no coração daquelas mulheres. E o Senhor Jesus, ele traz uma fala muito importante para o coração de Marta. E a palavra do Senhor diz, se você quiser acompanhar aí comigo, essa frustração que estava no coração de Marta, versículo 20, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, versículo 21, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crer nisso? Diante daquela situação de dor, diante daquele momento de tristeza, o Senhor traz ao coração de Marta uma pergunta, dizendo, Marta, realmente você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Realmente você crê que eu posso fazer pela sua vida aquilo que ninguém mais pode fazer? Realmente, Marta, você crê que se eu pedir ao Pai, Ele fará tudo aquilo, conforme você mesmo falou, tudo aquilo que eu pedi, o Pai me concederá? Porque muitas vezes, queridos, nós até dizemos que nós acreditamos,
Mas nós, no fundo, nós achamos que Deus não está nem preocupado com a nossa circunstância, Ele não está nem preocupado com a nossa situação. E era isso que Jesus estava questionando com Marta. Ele disse para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta declarava que ela cria essas coisas, que ela cria nessas coisas. Mas no fundo, a angústia que estava tomando conta do seu coração, a dor que estava tomando conta do seu coração, demonstrava que a fala dela não condizia com a fé, com aquilo que ela realmente estava vivendo. Porque se ela realmente cresce que Deus faria tudo o que Jesus pedisse, ela estava feliz, ela não estava questionando, ela estava dizendo: Senhor, que bom que o Senhor chegou, nosso irmão está bem ali, eu sei que o Senhor vai ressuscitá-lo agora, eu sei que o Senhor pode ressuscitá-lo agora. Mas não foi isso que ela disse. Ela disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Uma espécie de acusação: o Senhor poderia ter salvado meu irmão e não salvou. E são exatamente essas questões que muitas vezes estão presentes na nossa vida. Então não basta simplesmente nós sermos amigos de Deus, nós precisamos entender os propósitos dele, nós precisamos entender como é que Deus age, nós precisamos entender qual é o desejo de Deus para as nossas vidas. E o desejo do coração de Deus, o desejo de Jesus naquele dia, era que Lázaro morresse. Jesus não foi ao encontro de Lázaro enquanto ele não teve certeza que Lázaro tinha morrido. E quando ele soube que Lázaro tinha morrido, então ele encarou o apedrejamento, ele encarou a morte, ele encarou a perseguição, e ele foi até onde Lázaro estava, para transformar aquela circunstância. O texto diz que Jesus chega, depois que Marta conversa com Jesus, ela volta, chama Maria, Maria vem também, se joga aos pés do Senhor, fala a mesma coisa, e o Senhor diz: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Veja que a responsabilidade para que aquilo que Deus queria fazer naquela hora, Jesus coloca exatamente sobre a vida daquelas mulheres, dizendo: vocês precisam crer. Se vocês querem ver a glória de Deus, vocês precisam crer. Mas muitas vezes, queridos, a nossa fala, a nossa atitude, ela demonstra que nós não cremos, porque na verdade as nossas falas mostram que nós estamos vivendo pelas circunstâncias, nós estamos movendo a nossa vida pelas circunstâncias e não por aquilo que nós cremos em Deus, ou que nós cremos que Deus é poderoso para fazer. Jesus pergunta: onde é que foi que vocês colocaram ele? E então eles o levam até uma gruta que tinha uma porta na entrada. Jesus manda que eles retirassem a porta, que era aquela pedra que haviam colocado na entrada. Ele levanta os olhos aos céus e ele agradece a Deus. Ele agradece porque ele sabia que o Senhor sempre o ouve. E então ele dá uma palavra de ordem àquele que estava morto. O texto diz que Jesus, depois de profundamente comovido, diz o versículo 38, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e disse: tirem a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no
ir. Queridos, que passagem espetacular, que nos mostra que muitas vezes a nossa frustração, ela está exatamente baseada na nossa relutância em fazer morrer aquilo que precisa morrer nas nossas vidas. E é daí que vem esse tema, o Lázaro que está em nós. Porque muitas vezes nós estamos lutando nas nossas vidas para consertar algumas coisas que Deus já determinou que elas precisam morrer. E nós estamos orando, e nós estamos clamando, e querendo que Deus mude algumas circunstâncias ao nosso redor. E o propósito de Deus é que realmente certas circunstâncias, certas coisas nas nossas vidas precisam morrer, para que realmente Ele possa vir e transformar todas as coisas. E foi isso que aconteceu com Lázaro. E a minha pergunta nessa noite está exatamente nesta área. Como é que está o seu coração em relação àquilo que você sabe que precisa morrer na sua vida? Será que nós estamos esperneando? Será que nós estamos lutando? Nós estamos tentando realmente, através da oração, da súplica, transformar e permitir que aquele Lázaro continue vivo e não seja a glória de Deus manifestada nas nossas vidas? O propósito de Deus é que aquilo que precisa morrer não vai realmente nas nossas vidas permanecer vivo. Enquanto aquilo que precisa morrer nas nossas vidas estiver ainda vivo, o texto, segundo o que nós entendemos e aplicamos por analogia, a ação de Jesus será limitada nas nossas vidas. Porque o texto diz que Jesus ele só foi ao encontro de Lázaro quando Lázaro já tinha morrido. Isso é uma figura. Muitas vezes nas nossas vidas nós estamos assim, com o nosso coração cheio de circunstâncias, de sentimentos, de algumas coisas que precisam realmente ser extirpadas, serem arrancadas da nossa vida, e nós queremos que o Senhor opere nas nossas vidas, mesmo sem transformar essas circunstâncias. E o Senhor quer mudar a nossa história. Agora é preciso crer. Talvez você olhe para a sua casa, talvez você olhe para os seus familiares, talvez você olhe para a sua vida e você diga, não, é tarde demais, já não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você, que se você crer, você verá a glória de Deus. Que você possa realmente deixar morrer a sua vontade, o seu desejo, o seu eu. Jesus realmente disse, aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, irá salvá-la. Nós precisamos realmente estarmos dispostos a abrir mão de tudo aquilo que impede o agir de Deus nas nossas vidas, tudo aquilo que impede o operar de Deus nas nossas vidas. Precisamos fazer morrer a nossa carne, as nossas vontades e os nossos desejos. Você tem lutado para que essas vontades, os seus desejos, aquilo que precisa morrer, morra, ou você tem tentado salvar essas coisas na sua vida? Feche os seus olhos nessa noite. Deixe o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Não existe nada perdido. Não existe circunstância que Deus não possa mudar. Não existe casamento que Ele não possa restaurar. Não existe doença que Ele não possa curar. Não existe vício que Ele não possa libertar. Mas nós precisamos fazer morrer o nosso eu, o nosso ego. Nós precisamos realmente sermos e nos colocarmos dependentes totalmente do Senhor. Nós precisamos realmente dizer, Senhor, eu dependo totalmente de Ti. Eu creio que o Senhor é poderoso para recuperar, para restaurar, para perdoar os meus pecados. Não há pecado que Ele não possa perdoar, queridos. Não há. Ele é o Deus que tem nas suas mãos todo o poder, e Ele diz para você nessa noite, se você crer, você verá a glória de Deus. Ele é a ressurreição e a vida. Ele pode ressuscitar os seus sonhos, Ele pode ressuscitar o seu casamento, Ele pode ressuscitar a sua alma, Ele pode trazer de volta tudo aquilo que foi destruído. Ele pode, porque não há impossível para Ele. Mas precisamos morrer
morrer para nós mesmos, morrer para o nosso desejo, para a nossa vontade, morrer para aquilo que é o que nós achamos, o que nós pensamos e o que nós queremos, e deixar que Ele haja segundo a sua vontade, segundo o seu querer. No momento em que Jesus diz: Lázaro morreu, vamos lá, agora eu preciso trazer ele de volta à vida. É isso que o Senhor quer fazer com você nessa noite. É isso que o Senhor quer fazer conosco nessa noite. Ele quer trazer a vida, e a vida com abundância para nós. Que você possa nessa noite fazer morrer tudo aquilo que não condiz com a vontade do Senhor. Há uma semente que nós podemos plantar, e quando nós plantamos, fazemos morrer aquilo que é carnal, realmente vai ressuscitar em glória aquilo que é espiritual. Deus quer mudar isso. Aqui em Coríntios, capítulo 15, o Senhor vem falando a respeito da forma como nós agimos em relação a isso. Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 42, ele diz o seguinte: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo é semeado perecível e ressuscitará imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro Adão tornou-se um ser vivente, e o último Adão um espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. E o Senhor vem dizendo: irmãos, eu declaro que nem carne nem sangue pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que você quer semear nessa noite? Jesus disse: em verdade vos digo que se o grão de trigo sendo lançado na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, ele vai produzir muito. Que você possa nessa noite sacrificar mesmo aquilo que você sabe que tem que morrer na sua vida. Que você possa abrir mão do pecado, que você possa abrir mão de uma vida que te separa de Deus, que você possa abrir mão do Lázaro que habita em você, que precisa morrer, para que ele seja ressuscitado em glória, para que você realmente possa receber aquilo que o Senhor prometeu para a sua vida. E então você verá cumprido na sua vida que a morte foi tragada pela vitória. Coloque-se de pé, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Talvez como as irmãs de Lázaro, feche os seus olhos. Você tenha lutado por alguma coisa, e está até frustrado com Deus, dizendo: mas Deus não me ouve. Deus se esqueceu de mim. Talvez como naquele dia, Marta e Maria naquela porta sentada, chorando. Elas não falavam, mas pensavam: Jesus poderia ter vindo. E na verdade ele estava simplesmente aguardando a hora certa, para fazer com que a glória dele fosse manifestada, para fazer com que o nome delas, o nome do seu irmão entrasse para a história, e hoje quase 2000 anos nós estivéssemos falando a respeito daquilo. Sabe, Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu do seu problema.
Ele sabe exatamente onde está a sua dor. Mas é preciso que você decida morrer, é preciso que você decida abrir mão daquilo que te separa do seu Deus. A palavra do Senhor diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E eu quero convidar você nessa noite a abrir o seu coração e a matar aquilo que precisa ser morto o mais rápido possível, porque a partir do momento em que isso morrer, o Senhor diz: vamos lá, eu preciso trazê-lo à vida novamente. E não há sonho que Ele não possa ressuscitar, não há nada que Ele não possa fazer, porque tudo é possível àquele em cuja mão está todo o poder e toda a autoridade. Diga para Ele nessa noite, diga: Senhor, se sou eu o atrapalho, hoje eu quero sacrificar o meu eu quero sacrificar a minha vontade. Senhor, eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos, Senhor. Eu quero morrer para que o Senhor possa viver em mim. Eu quero viver a Tua vida, eu não quero viver para mim mesmo, Senhor. Eu quero viver para Ti, eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos. Diga para Ele nessa noite, diga: eu confio, Senhor, eu confio que o Senhor é a ressurreição e a vida. Eu confio que aquele que está em Ti, ainda que esteja morto, viverá. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha história, eu sei que o Senhor pode restaurar os meus sonhos, eu sei que o Senhor pode curar a minha alma, o meu coração, as minhas emoções. Ele não está atrasado, Ele está esperando por você tomar uma posição diante dEle, porque Ele quer agir, Ele quer se mostrar como todo-poderoso e fazer um milagre na sua vida, como nunca antes se viu. Creio que Tu és a cura, creio que Tu és para mim. Eu não falei a você que se você crer, você verá a glória de Deus? Faça a prova do Senhor nessa noite. Faça a prova do Senhor nessa noite. Aquilo que o Espírito Santo está falando no seu coração, que precisa morrer, que precisa ser retirado da sua vida, decida sacrificar, e você verá essa semente brotando em glória, transformando a sua vida, transformando o seu estado. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Se você crer, você verá a glória de Deus. O Senhor quer te chamar para fora nessa noite. O Senhor quer trazer Ele de volta à vida, quer trazer de volta os seus sonhos. Ele quer te entregar de volta aos seus, para que você possa testemunhar que Ele é aquele que restaura a vida, de onde já não há mais esperança. Ele transforma a noite em dia, Ele transforma o deserto em manancial. Ele faz com que aqueles lugares onde habitavam os chacais sejam cheios de flores e possam correr rios de águas vivas. Ele quer fazer isso na sua vida nessa noite. Então diga diante dele nessa noite, diga: Senhor, hoje eu quero morrer para mim mesmo. Eu quero que a Tua vontade se estabeleça em mim. Hoje eu quero fazer morrer o Lázaro que está no meu coração, Senhor, que precisa morrer, em nome de Jesus. Lázaro não voltará vivo para casa nessa noite, sem que antes veja a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. E se você quer tomar essa decisão diante do Senhor, aí onde você está, coloque a sua mão no seu coração e diga para o Senhor, diga: Senhor, é aqui que eu quero que a Tua vida se estabeleça, é aqui que eu quero nessa noite tomar uma posição, Senhor, e declarar que eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu quero morrer para mim mesmo, Senhor, eu quero tomar a minha cruz nessa noite. O Senhor disse que se alguém quisesse ir após Ti, deveria negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-Te. E nessa noite, Senhor, eu tomo a minha cruz e eu quero caminhar seguro de que o Senhor é aquele que não tarda e nem falha, mas o Senhor é aquele que age poderosamente na vida dos Teus. Entregue a sua vida nas mãos dEle, diga para Ele, diga: Senhor, eu Te recebo nessa noite como meu Pai, eu Te recebo como meu Senhor, eu Te recebo como meu Salvador. Toma a minha vida nas Tuas mãos e faz conforme o Teu querer, Senhor, não o meu querer, mas opera a Tua vontade. Eu coloco os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos nas Tuas mãos. Eu coloco tudo
tudo nas tuas mãos, Senhor. Eu semeio a minha vida aos teus pés nessa manhã, ou nessa noite, Senhor, para a glória e para o louvor do teu nome. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco diante de ti a vida de cada um desses que nessa noite estão tomando essa decisão, Senhor, que estão sacrificando o Lázaro que está dentro dele, que estão fazendo morrer para ver a tua glória. Eles creram na tua palavra, que o Senhor é poderoso para dar vida até mesmo onde já não há esperança, Pai, e que nessa noite o Senhor possa recebê-los como filhos, porque eles te recebem como Pai, e em nome do Senhor Jesus, que os sonhos, os projetos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor planejou desde a eternidade para a vida deles, possam se materializar, possam, Senhor, serem concretizados para a glória e para o louvor do teu nome, que eles possam, Senhor, ver a tua glória, ver o teu agir, ver, Senhor, o milagre que só o Senhor pode fazer, a transformação na sua vida, nas suas emoções, nos seus corações feridos, magoados, que sejam restaurados agora na autoridade do nome de Jesus, e que a vida de Deus possa ser implantada agora em cada uma dessas vidas, para a glória e para o louvor do teu nome, Pai. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, sobre os seus estudos, sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga: Senhor Jesus, nas tuas mãos eu entrego a minha vida, e eu decido fazer morrer tudo aquilo que impede a tua ação, a tua presença na minha vida. Diga: nessa noite eu declaro para o Lázaro que estava em mim, impedindo que o Senhor viesse, eu abro mão desta vida para receber a vida de Deus. Aquilo que Ele planejou para mim é o que eu quero, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, queridos. Que Deus os abençoe grandemente, que Deus possa fazer com que a glória, a bênção, a unção dEle seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, que você possa ir e viver a melhor semana da sua vida, que você possa experimentar mesmo tudo aquilo que Deus tem para você. Hoje o Senhor te chama para fora, para você viver uma nova vida na presença dEle, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Quarta-feira estamos aqui estudando a palavra e aguardo vocês aqui em nome de Jesus. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui, que você possa compartilhar para que outros também possam ser ministrados por essa palavra, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo os abençoe.